Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do Câncer de Mama Brasil. Essa é mais uma live aberta ao público, não exclusiva para o público médico. E hoje, na data de 19 de outubro, Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama, nós temos o privilégio de contar com essas jovens aqui na tela que vão nos acompanhar durante cerca de 1 hora no nosso debate. Quem vai coordenar esse debate é a Elise Miele. A Elise é Miss Brasil Mundo 2019 e ela vai apresentar as outras moças que estão na tela e vai explicar para nós o que é o projeto que elas têm, né, a beleza do bem. Elis, tudo contigo. Muito obrigada, doutor Felipe. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Câncer de Mama Brasil, ao Miss Brasil pela oportunidade, pela parceria, todos vocês que estão acompanhando o nosso chat. Nós temos assuntos importantes para tratar, muita informação para compartilhar. Então, fique até o fim, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje. Além do mais, eu sou a atual Miss Brasil Mundo 2019 e hoje nós temos a presença de algumas candidatas ao Miss Brasil Mundo 2021. Nós temos a Arielle, que é a Miss UEA CNB. Dá um tchauzinho aí, Arielle. Boa noite. Nós temos a Cibele, que é a Miss São Paulo, CNB 2020. Boa noite, pessoal. Gabriela Botelho, Miss Espírito Santo, CNB 2020. Boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui nos assistindo hoje. E também a Larissa Han, que é a Miss Coreia Brasil CNB 2020. Boa noite a todos. No ano de 2000, de cortar o meu cabelo para doar, foi criado o projeto Doe Fios. Foi um projeto que eu levei para o Miss Brasil Mundo 2019. E quando eu me tornei eleita, eu descobri que a Marina, que é a nossa co-diretora, teve câncer de mama recentemente. E ela venceu a sua luta contra o câncer de mama através do diagnóstico precoce. Inclusive, o doutor Guilherme Novita, gostaria de agradecê-lo pela parceria também. Ele foi o médico da Marina e também apoia essa causa social. E nós unimos as nossas forças para levar essa ação até o Miss Mundo. E o Miss Mundo, ele tem um lema, que é o Beauty with a Purpose, onde a Miss deve apoiar e ajudar causas sociais. E, atualmente, a causa que nós abraçamos, além da hanseníase, também é sobre o câncer de mama. E esse mês de outubro, estou aqui em São Paulo, realizando ações sociais juntamente com algumas candidatas, em apoio com o Miss Brasil também, em prol dessa causa que merece uma atenção, que merece um cuidado especial e também precisa ser falado. Afinal, não é só o outubro que é o mês rosa. Todos os meses precisam de atenção de todas as mulheres e principalmente de um diagnóstico precoce para a gente ter sucesso aí no resultado. E por isso, nós temos algumas perguntas hoje para você, doutor Felipe. E eu gostaria de convidar primeiramente a Larissa Han para falar um pouquinho com você, doutor, e tirar as suas dúvidas também. Larissa, fique à vontade. Boa noite, doutor Felipe Zeres, tudo bem? A minha pergunta é quais são tipos de câncer de mama? Perfeito. Existem basicamente, Larissa, antigamente se achava que era tudo uma coisa só, né? E a paciente achava, eu tenho câncer de mama e eu me inspiro na minha amiga que teve câncer de mama e eu vou ter o mesmo desfecho que ela, tudo que aconteceu com ela vai acontecer comigo. E a gente sabe que não é assim hoje em dia. Uma mesma mulher pode ter 2 cânceres na mesma mama e eles terem comportamentos completamente diferentes, certo? Existe uma coisa chamada exame imunistoquímico, que é um exame que é feito para ver a biologia do tumor, vamos dizer assim. E essa biologia do tumor, ela pode ser dividida em 4 tipos. 2 são chamados de luminais, que são aqueles tumores que têm uma expressão de receptores hormonais femininos, e a principal maneira de tratar, além da cirurgia, é usando o comprimido, que é o anti-hormônio, é o luminal A e o luminal B. Tem um que é chamado HER2, que tem um marcador na sua célula, que é um tumor considerado agressivo, mas que há muitos anos foi desenvolvida uma medicação muito eficaz para esse tipo de tumor. Então, apesar de ser um tumor agressivo, o tratamento foi muito facilitado e proporcionou um grande avanço nesse tipo de tumor. E o último tipo é chamado triplo negativo, que é chamado assim porque ele não tem um marcador de HER2, ele não tem um marcador do receptor de estrogênio, que é um dos hormônios, nem do receptor de progesterona. Esse geralmente é aquele que é considerado mais agressivo e que sempre vai ser um tratamento quimioterápico. Entendi. Muito obrigada pela resposta. Tem uma outra pergunta. O doutor, anticoncepcional pode aumentar chances de câncer de mama? Essa é uma pergunta antiguíssima. Teve vários estudos internacionais tentando responder isso, e os resultados nem sempre são concordantes.
Existem estudos que dizem não tem nenhuma correlação, enquanto outros estudos falam sim, existe uma pequena correlação. O que a gente sabe hoje em dia, admite e passa essa informação? O uso de pílula anticoncepcional nas dosagens atuais tem um aumento que é tão pequeno que não interfere no risco da população em geral, certo? Então, assim, uma mulher não tem que parar de tomar pílula porque ela acha que pode ter câncer de mama. Existem situações especiais, por exemplo, uma mulher de 45 anos que já fez uma biópsia da mama por um problema que era suspeito, mas não vem o câncer, mas vem uma coisa atípica, que a gente chama, que é uma proliferação acentuada. Essa paciente pode sentar e discutir com o seu ginecologista, com o seu mastologista, se vale a pena ela utilizar a pílula, se vale a pena ela utilizar, por exemplo, um DIU não medicado, um dispositivo intrauterino, certo? Mas, de uma maneira geral, não se preocupem com a pílula, continuem usando a pílula, que o benefício da pílula suplanta em muitos riscos em relação ao câncer de mama. Muito obrigada, doutor. Perfeito. Obrigada, Larissa, pelas perguntas. Realmente, elas são dúvidas, talvez, muito comuns entre as mulheres e uma informação que talvez muitas não sabiam. Agora, a nossa próxima candidata a realizar suas perguntas será a Larissa. Perdão, a Larissa já foi. É a Arielle. Fique à vontade, Arielle. Olá, doutor. Boa noite. E a minha primeira pergunta é: mulheres com menos de 35 anos podem ter o câncer de mama? Perfeito. Sim, a idade das mulheres é um fator de risco para desenvolvimento da doença. E a doença é mais comum em mulheres com mais de 50 anos. Ok. Isso não impede que mulheres jovens, mesmo com menos de 35 anos, possam ter a doença. E nós temos observado no Brasil e no mundo um discreto aumento de incidência nessa faixa etária mais jovem. No Brasil, se estima que cerca de 30% dos diagnósticos que são feitos hoje em dia são em mulheres abaixo de 50 anos de idade. E um percentual considerável é abaixo de 40 ou de 35 anos. Qual é o problema quando o diagnóstico é nessa faixa etária, né, Arielle? Não é uma faixa etária onde a gente recomenda o rastreamento com os exames de imagem, com exceção daquelas mulheres que têm uma forte história familiar e têm um risco aumentado por causa dessa forte história familiar, onde o começo do rastreamento, que é a realização de exames em quem não está sentindo nada, quem é assintomático, e o médico recomenda fazer o exame para detectar precocemente a doença. O rastreamento é feito a partir dos 40 anos na população em geral, com a mamografia. Abaixo dos 35 não tem uma indicação, a não ser que a paciente tenha um alto risco do ponto de vista, mais comumente, familiar. Mas elas podem, sim, infelizmente, também ter a doença. Muito obrigada, doutor, pela resposta. E a minha segunda pergunta é: mulheres que nunca tiveram filhos ou mulheres que tiveram filhos após os 30 anos, aumentam o risco de ter a doença? Perfeito. Isso também é importante. Existe um fator de proteção contra o câncer de mama quando a paciente tem uma gestação numa idade considerada precoce, ao redor de 20 anos de idade, por exemplo. A paciente que gestou nessa faixa etária e produziu leite e amamentou, ela tem o que a gente chama de uma diferenciação do tecido ductal, tecido mamário interno. Isso protegeria ligeiramente ela contra o câncer de mama comparado a uma mulher que nunca teve filhos ou que teve filhos depois dos 30. Se isso fosse uma proteção relevante, nós criaríamos um problema seríssimo, que seria disseminar a gestação na adolescência para não ter câncer de mama. Vocês imaginam o absurdo que seria. Felizmente, essa proteção não é tão... Felizmente ou infelizmente, essa proteção não é tão grande. Isso é uma pergunta muito importante, né, Arielle? Porque hoje em dia é muito difícil, diferente de há 50 anos atrás, tu ter mulheres gestando nessa faixa etária, né? A maioria das mulheres que segue alguma carreira profissional, ela quer primeiro se colocar no mercado, para depois pensar sobre isso, né? E aí fica uma dica, né? Não esperem o ovário entrar em senescência, ficar velho demais para ter filho. Então, a mulher que pretende ter uma família e está chegando próximo dos 40 anos, por exemplo, é importante ela conversar com um ginecologista especialista em reprodução humana para pensar em talvez congelar óvulos para poder ter uma facilidade caso com o tempo ela tenha uma dificuldade para engravidar. Não tem nada a ver com o nosso câncer de mama, mas eu acho que é importante a gente citar isso também. Com certeza. Muito obrigada, doutor, pela resposta. Nada, Arielle. Muito obrigada, Cibele, pelas perguntas. Arielle, gente, estou confundindo todos os nomes hoje, perdão. É tudo parecido mesmo.
Agora eu quero convidar a Cibele para falar um pouquinho com a gente. Boa noite, doutor. Retomando até um pouquinho o que a Arielle falou, o câncer de mama pode ser hereditário? Perfeito. Para tentar explicar de uma maneira mais simples, eu vou fazer uma divisão que é a seguinte. Tu pode denominar o câncer de mama como esporádico, que é aquele que acontece numa mulher ou num homem, porque ele pode dar em homem também, que não tem nenhuma história familiar, e esse é o tipo mais comum. Depois tu pode ter o câncer de mama chamado familiar, onde o paciente, ou a paciente mais comumente, tem algum familiar acometido pela doença, e dentro desse grupo familiar, tu tem o chamado hereditário, que é onde tu consegues descobrir determinada mutação em determinado gene, que provavelmente foi a causadora da doença. Qual é o percentual dos cânceres de mamas hereditários na população em geral? 5 a 10%. Então, a grande maioria ainda está dentro dos esporádicos, a gente não sabe a causa específica. E dentro desses 5 a 10%, o tipo de gene que tem uma mutação que pode ocasionar o câncer mais comum é o chamado BRCA, que é a mutação que tem a Angelina Jolie. Ela tem no BRCA1, ela não teve câncer de mama, né? Mas ela optou por fazer uma cirurgia redutora de risco para não ter a doença, porque ela tinha uma mutação nesse gene que é o mais conhecido de todos. Então, ele pode ser hereditário, ele tem alguma mutação genética, mas a gente só descobre esse problema no percentual muito pequeno de pacientes. Entendi. Até me alivia um pouco, porque eu tenho histórico de câncer na família e eu fiquei super preocupado com essa pergunta. E, doutor, quais são as formas de prevenção da doença? Perfeito. De novo, eu vou... Vocês viram que eu sou metida professora, eu gosto de tentar diferenciar as coisas. Existe prevenção primária, e para explicar o que é isso, a melhor forma é cigarro e câncer de pulmão. Se eu paro de fumar, eu diminuo o meu risco de ter câncer de pulmão. Então, eu estou tirando um fator de risco, que é o cigarro, para diminuir o risco de ter um câncer, uma prevenção primária, certo? Quando eu falo de câncer de mama, vocês falam muito de mamografia, diagnóstico precoce, e isso não é prevenção primária. A mamografia não impede o aparecimento da doença, na verdade. Ela quer descobrir ela numa fase precoce, antes que a doença se torne sintomática, ou um nódulo, né? Então, a mamografia é chamada de prevenção secundária. O que é prevenção primária para câncer de mama? É a campanha desse ano da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é chamado Quanto Antes Melhor. E eles não estão se referindo, nós, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia não está se referindo somente a exames de imagem, mas sim a quanto antes tu modificar o teu estilo de vida e ter hábitos saudáveis, melhor para ti. Quanto antes tu começar a fazer atividade física, quanto antes tu parar de fumar, quanto antes tu parar de beber, quanto antes tu perder peso. Então, a prevenção do câncer de mama, ela não é fácil, porque esses fatores não são fáceis de serem modificados. O principal fator de risco é vocês 5 aqui, é ser mulher. Vocês têm 100 vezes mais risco do que eu, sou homem, de ter câncer de mama. E não é pelo tamanho da mama isso, é pela ação hormonal na época da adolescência. E aí depois a gente vai. Idade é um fator de risco que a gente não pode modificar. A gente já comentou que quanto mais velha, maior é o risco. História familiar não tem como a gente modificar. Então, são poucos aqueles modificáveis, que é perder peso na pós-menopausa, comer melhor, parar de fumar, que no papel é muito fácil fazer isso, né? Mas mudar hábitos de vida não é uma coisa fácil, infelizmente. E serve não só para câncer de mama, né, Cibele? Serve para todos os cânceres, serve para hipertensão, para depressão, para diabetes. Então, esse tipo de estímulo a hábitos saudáveis é importantíssimo, a gente tem que bater nessa tecla sempre. Isso é muito bom mesmo, que seja esclarecido, né? Porque muito se fala dos exames, mas pouco se fala do antes do exame, né? Muito obrigada mesmo por esse esclarecimento, doutor. Nada, imagina. Exatamente, Cibele, falou a verdade. Às vezes a gente se preocupa tanto com os exames, mas não se preocupa em mudar os nossos hábitos, em ter uma qualidade de vida melhor. E como o doutor Felipe falou, isso não influencia apenas no câncer de mama, mas em várias outras doenças que podem acometer o ser humano. Agora nós vamos convidar a Gabriela para fazer as suas perguntas. Boa noite, doutor Felipe. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, Gabriela? Tudo bem. Durante o Outubro Rosa, um dos assuntos que mais é falado é sobre o autoexame. Eu gostaria de perguntar para o senhor se tem um dia certo no mês para que esse autoexame seja realizado. Perfeito. Para as pacientes que ainda menstruam, a data ideal é após a menstruação. Por exemplo, 1 semana depois do primeiro dia da menstruação. Então, menstruei hoje. Então, vocês menstruaram hoje, daqui a 7 a 10 dias
é a fase onde a mama tem menos estímulo hormonal e é mais fácil de ser examinada, menos dolorosa também. Também é a fase onde a gente recomenda a realização dos exames de imagem após a menstruação. Nas pacientes na pós-menopausa, onde elas não estão mais menstruando, elas podem escolher qualquer dia do mês para fazer o seu autoexame. O importante da gente frisar é assim, não se contentem com o autoexame. Por que eu digo isso? A Sociedade Americana de Cancerologia até não recomenda o autoexame. Por quê? Não é que ele faça mal, é que as pacientes se palpam, não encontram nada e ficam seguras e não vão procurar assistência médica nem fazer os exames de imagem. Então, o autoexame é muito importante, principalmente na nossa população, que muitas vezes fica desassistida. Você sabe que cerca de 70% da nossa população é assistida somente pelo Sistema Único de Saúde e tem falta, às vezes, de acesso aos exames de imagem, aos exames de diagnóstico. Então, é muito relevante fazer o autoexame, mas na época orientada, tem que procurar o médico, ou se o posto de saúde for com a enfermeira que faz o exame de mama, alguém qualificado tem que fazer o exame físico mamário, e a partir de determinada faixa etária, que a gente recomenda há 40 anos, fazer então a mamografia. Então, o autoexame é importante, mas ele não pode ser substituto dos outros exames. A resposta básica é 1 semana depois da menstruação, então, vamos resumir. Doutor Felipe, algo que aconteceu na minha família com a minha avó. A minha avó, ela infelizmente faleceu devido ao câncer de mama, mas eu costumo dizer que ela faleceu devido ao medo. Ela teve o diagnóstico do câncer de mama anos antes de compartilhar isso com a família. E quando todos nós descobrimos, já era tarde demais, infelizmente, o câncer já havia avançado muito e infelizmente nós perdemos a minha avó. E essa é uma pergunta que eu tenho para o senhor. É muito comum várias pacientes deixarem de se consultar pelo medo de ter um resultado positivo? Sem dúvida. Isso, felizmente, está mudando um pouco, Gabriela, pelo seguinte, pelas ações como essas que nós estamos fazendo hoje. Ação de divulgação, de fomentação de conhecimento. É muito difícil eu mudar a cabeça de uma senhora de idade e dizer para ela, olha, a senhora não tenha medo, o câncer de mama... não, nem falo o nome dela. Câncer é uma palavra que não existe. Nos Estados Unidos eles chamam The Big C. Não pode falar câncer. As pacientes mais comumente mais velhas, tem esse estigma com a palavra câncer, assim, tremendo. E por não falar isso, eles não querem... É sempre assim, ó, ela palpou um nódulo. Isso não deve ser nada, vai passar. Passou 1, 2, 3, 4 meses, o nódulo começou a aumentar. Ela disse, meu Deus, será que isso aqui é alguma coisa? Não, eu vou torcer para que não seja. Vai continuar crescendo. Aí ela já... Não, isso deve ser, mas eu não vou dizer para ninguém, eu não quero incomodar a minha filha, eu não quero incomodar o meu marido, eu estou aqui ajudando eles, eles precisam de mim, não sou eu que preciso deles, eu sou forte, eu vou aguentar, e aí vai indo, até chegar numa fase onde a gente pode fazer muito pouco por elas. Então, quando a gente começa a divulgar que o câncer tem cura, e personalidades vão na TV, tipo Ana Maria Braga dizendo que teve câncer, Patrícia Pilar dizendo que teve câncer, isso é muito importante, porque a população em geral olha para aquilo e diz assim, se a Patrícia Pilar, que é bonita, famosa, é uma atriz, está dizendo que teve câncer de mama e se tratou, realmente isso aí deve ter cura, né? Então, se eu tiver algum problema, eu vou procurar precocemente, eu não vou realmente deixar passar. Porque todo mundo conhece uma história triste, né, Gabriela? A minha vizinha teve que tirar as 2 mamas, ficou careca e morreu sem dente, sei lá, entendeu? Ninguém vai dizer na vizinhança, pessoal, eu estive ausente durante 1 mês, é que eu estava tratando um câncer, mas agora eu estou bem. Ninguém vai disseminar isso, né? Então, as histórias ruins são aquelas que marcam a nossa vizinhança. Exatamente. E como a maioria da população não sabe o que é o câncer, a analogia que a gente pode fazer é a seguinte, por que a criança tem medo do escuro? Porque ela não sabe o que tem no escuro, e ela fantasia um monstro no escuro. Então, quem tem um câncer e não conhece o que é o câncer, exatamente, ela pega algum exemplo. Eu tive uma amiga que aconteceu isso. Mas como eu comentei com a Larissa no início, a mesma mulher, pode ter 2 tipos de câncer na mesma mama e o comportamento deles ser completamente diferentes. Claro que é natural tu fazer uma comparação com alguém que tu conhece, mas não é o teu caso. Cada caso é um caso. Parece um clichê, mas isso é muito, muito verdadeiro no câncer de mama. Mas, infelizmente, sinto muito pela tua avó, isso acontece mais do que a gente gostaria. Mais do que a gente gostaria.
É mais raro em pessoas jovens. E esse ano, né, Gabriela, não foi nem o medo do câncer de mama. O Covid trouxe mais este problema para nós, né? A gente ouviu no começo do ano, fiquem longe dos hospitais, não vão para lá de jeito nenhum. Isso ocasionou aumento de mortes por infarto. O que acontecia quando tu tinha uma dor pré-cordial? Eu vou numa emergência. E aí era diagnosticado precocemente, tomava medicação, ou fazia um stent e melhorava. Os pacientes estão morrendo em casa. Quem é que morreu agora? Não sei se foi o Alceu Valença ou Moraes Moreira. Quem é que morreu dos dois? Eu não me lembro agora. Perdão, eu estou matando um deles. Mas um deles faleceu esse ano e parece que ele ficou 48 horas com pré-cordialgia em casa. E aí, quando ele decidiu ir no hospital, era tarde demais, ele infartou, morreu do infarto. Por falta de atendimento. Nós estamos estimando um atraso em pelo menos 60% do número de diagnósticos de câncer esse ano, de uma maneira geral, no Brasil. Comparando com 2019, até essa data, tivemos 60% menos de diagnóstico. O que está acontecendo? Se curou o câncer, ele desapareceu? Não, essas pessoas estão em casa, não estão indo por medo, e agora a gente está dizendo, venham, por favor, não deixem de procurar, porque nós vamos ter uma pandemia de casos avançados. Nós trocamos, por medo de uma doença nova, a gente deixou de tratar uma doença muito antiga, conhecida e letal também. E que se já não diagnosticada tinha precocemente. Exatamente. Então, mais um problema que a pandemia nos trouxe. Por isso que é tão importante falar sobre isso. Inclusive, acompanhei alguns relatos que o Câncer de Mama Brasil compartilhou em suas redes sociais. Inclusive, o relato da Marina, nossa co-diretora do CNB, foi um deles. E são relatos como esse que inspiram outras mulheres a se tratarem, a procurarem um médico e se consultarem. A próxima pergunta que eu tenho para o senhor, doutor, é inclusive algo que também aconteceu na minha família. Uma tia minha, ela teve reincidência de câncer de mama. Eu gostaria de perguntar para o senhor se isso é algo frequente, se a reincidência ela é algo tradicional na doença. Perfeito. Felizmente não, tá? A maioria, a grande maioria das mulheres que são tratadas por um câncer de mama não vão apresentar uma recidiva ou uma reincidência. E uma coisa importante, essa recidiva, ela pode ser local, o tumor pode voltar na mama. Ah, mas ela tirou a mama. Bom, ele pode voltar na pele. Ela pode ser regional nos linfonodos, nas ínguas, seja na região maxilar ou supraclavicular. Ou ela pode ser sistêmica, que é a temida metástase à distância, que é o que, no final das contas, acaba levando ao óbito a paciente, a metástase à distância. Felizmente, com o que nós temos de tratamentos, de opções de tratamento hoje em dia, ancorado no diagnóstico precoce, o risco de uma recidiva é muito baixo. Muito baixo. Eu posso te dizer assim, um carcinoma de mama inicial, que é um tumor até 2 centímetros, com linfonodos negativos. Se a paciente tem receptores de hormônio positivo, na qual tu vai usar um comprimido de prevenção por no mínimo 5 anos, tem casos que tu pode usar até por 10 anos. A chance de recidiva, ela é aproximadamente 0,3% ao ano, cumulativo. Então, em 10 anos, 3%. Em 20 anos, 6%. Ou 94% de chance de não voltar aquele tumor nessa mama. É algo baixo. O problema é que, muitas vezes, o que a gente chama de compliance. Compliance é um termo de, tu estás usando o remédio que eu te prescrevi? As pacientes, às vezes, não conseguem completar o tratamento, porque, como todo tratamento, tem os seus efeitos colaterais. A gente não está falando aqui de um colágeno, de uma cápsula de colágeno, né? Vou melhorar a pele, tomar um colágeno, uma vitamina D. Nós estamos falando de medicações que causam uma série de efeitos colaterais, alguns bem preocupantes, né? Tu imagina tu pegar uma guria, agora, pegar o gancho da Arielle, uma guria de 35 anos, que ainda não tem prole constituída, não tem filhos, e aí tu tem um diagnóstico de um câncer de mama. E aí tu diz para ela, olha, vamos tratar, temos esperança, vamos tratar, só que o tratamento que eu vou te propor, eu vou te levar à castração ovariana. Tu vai ter que ficar um tempo em menopausa. Tu imagina uma guria de 35 anos, libido zero, secura vaginal, irritabilidade, cabelo ficando ruim. É uma coisa que o teu corpo te prepara a vida inteira para tu enfrentar, e de uma hora para outra tu coloca a paciente numa situação dessas. Isso sem falar nas coisas mais
vou chamar de graves, osteoporose, que é uma doença muito, muito grave, que acontece muito em pacientes que entram na menopausa precocemente. Então, o tratamento hormonal, que é um tratamento, assim, às vezes banalizado, ai, que bom, eu não precisei de quimioterapia, que também tem uma série de efeitos, né? Eu vou usar só o hormônio, que bom, ótimo, mas tente usar o tratamento completo, porque é importante. Os estudos que mostraram eficácia em quem usou todo o tempo pré-determinado pelo médico. A gente sabe que às vezes a paciente não consegue aguentar os para-efeitos. E a função do médico é estar ali para dar apoio nesse momento, tentar trocar o esquema de medicação, ou eventualmente pegar na mão e dizendo assim, agora eu vou junto contigo sem remédio, vamos embora, o que nós vamos fazer? Exatamente. E como o senhor falou, doutor Felipe, é um índice muito baixo de reincidência. Então, muitas mulheres devem ter esse pensamento. Para que eu vou dar continuidade? Voltou, Cabelo, tinha caído. Voltou? Volta. Pode reforçar. Muitas mulheres... Eu acredito que muitas mulheres, elas têm o pensamento de por que eu devo dar continuidade a um tratamento que é tão dolorido, que eu vou ter que sacrificar tanto para que não aconteça a reincidência, sendo que o índice dela é tão baixo. Perfeito. E às vezes o pensamento é outro. Tem pessoas que assim, eu não vou fazer nada, tipo a tua avó, né? Porque eu conheço, vai voltar, não tem jeito, isso aí não tem cura, estão me mentindo, isso aí não pode ser verdade, então eu não vou nem começar a enfrentar. E a nossa função aqui, enquanto, né, divulgadores de conhecimento, é tentar tirar esses mitos, né? Tirar essas fake news e dizer a verdade. O câncer é uma doença letal? Sim, ele é uma doença potencialmente letal. Se morre de câncer ainda hoje em dia. Mas a grande maioria das pessoas, principalmente do câncer de mama, sobrevivem à doença. Né? Nós temos um exemplo gigantesco no mundo inteiro de survivorships, que os americanos chamam de sobreviventes. É um termo meio estranho, né? Sobreviventes, parece que está sobrevivendo. E muita gente vive melhor depois que teve a doença, por incrível que pareça. Começa a ver a vida com olhos diferentes, focando no que realmente é importante na vida, e não em picuinhas, em bobagens que nós estamos acostumados no dia a dia, nunca damos bola para as coisas. É aquela história de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Ninguém quer ter um câncer para isso, obviamente, mas a gente tem que aproveitar essa experiência para viver melhor. Muito obrigada, doutor Felipe. Isso é verdade, doutor Felipe. E, inclusive, eu gostaria, primeiramente, de agradecer o pessoal que está acompanhando a nossa live. Já deu uma olhadinha nos comentários, todos estão mandando parabéns, gostaram das perguntas, estão atentos a todas as dúvidas. E eu quero dizer para você que está nos assistindo que você pode mandar a sua pergunta aí no chat, porque no finalzinho da nossa live, nós vamos selecionar as melhores perguntas para que o doutor Felipe possa responder e sanar as dúvidas de vocês também. Agora, dando continuidade... O Tarcísio Filho informou que foi o Moraes Moreira, tá? Foi o Moraes Moreira. Eu, sem querer, quase matei o Alceu Valença. Coitado. Então, foi o Moraes Moreira que faleceu esse ano, desculpa. Dando continuidade agora nas nossas perguntas, eu quero voltar com a Arielle. Ela tem mais 3 perguntinhas para a gente. Pode ficar à vontade, Arielle. Acho que trancou o vídeo da Arielle, acho. Voltou. Tá caindo. Não, voltou. Estamos te vendo. Geralmente, quando a conexão tá ruim, nas lives médicas, a gente fala assim, desliga o vídeo e fica melhor. Se eu mandar vocês desligarem o vídeo aqui, eu vou apanhar depois, né? Então, fiquem só com o vídeo, não falem nada. Beleza pro bem. Elis, você pode chamar outra miss, que eu tive um probleminha aqui. Posso sim, sem problemas. Vamos lá então, Larissa, pode ser você? Sim. Doutor, tem uma pergunta. Os implantes de prótese de silicone pode causar câncer? Não. Silicone não causa câncer de mama, tá? Felizmente. O que foi correlacionado com um determinado tipo de prótese de silicone, tem as próteses lisas e texturizadas. Teve uma doença agora muito, muito rara, que foi correlacionada com as próteses texturizadas de uma determinada marca, que aparece essa doença que é um linfoma na cápsula da prótese. Toda vez que tu coloca uma prótese, seja ela mamária, no glúteo, na panturrilha, onde tu colocar uma prótese, o corpo vai e forma um invólucro ao redor dessa prótese,
para isolar esse corpo estranho que foi colocado. Isso se chama cápsula. Essa cápsula, com o passar dos anos, se descobriu agora há pouco tempo atrás, que ela pode ocasionar uma doença chamada linfoma de células anaplásicas de grandes células, correlacionados com próteses, que é uma doença extremamente rara, que apesar de ter esse nome feio, linfoma de grandes células, o tratamento não é muito complicado, vamos dizer assim, é muito difícil tu falecer por causa disso. Se isso fosse uma coisa mais comum, se fosse uma doença mais grave, vocês imaginam o problema que nós teríamos nas mãos da quantidade de pessoas, de mulheres que têm próteses de silicone estéticas hoje em dia, sem falar nas pacientes mastectomizadas que têm próteses reconstrutivas, tá? Mas assim, a prótese não causa câncer de mama, ela, vou dizer assim, ela dificulta um pouco o exame da mamografia, ela dá mais trabalho para a técnica que está fazendo o exame, né, que está posicionando a mama. Existem técnicas específicas para ser feitas em quem tem prótese, é um pouquinho mais chato o exame, vamos chamar assim, para tentar expor mais a glândula mamária para não ficar escondida atrás da prótese, tá? Mas não é proibitivo nem para quem tem alto risco para câncer de mama. Às vezes tem paciente chegando no consultório, Felipe, sabe, a mãe teve câncer, eu tenho risco aumentado, eu queria botar uma prótese estética, eu posso, eu não posso? Não é proibitivo botar prótese estética. A gente tem algumas recomendações de onde colocar, atrás do músculo, na frente do músculo, que aí tu pode discutir com a paciente. Mas, felizmente, prótese não causa câncer de mama. E assim, ó, quando pergunta para mim, mas vale a pena botar prótese? Para uma paciente chegar na frente do médico, a ponto de perguntar se vale a pena, porque ela já pensou muito sobre isso, já pesquisou muito e já decidiu o que quer botar. Ela não quer ouvir um não. Isso é bem-estar. Bem-estar é saúde. Isso não é supérfluo, isso não é bobagem. A pessoa tem que se sentir bem consigo mesma. Então, se ela chegou ao ponto de dizer, fazer um procedimento cirúrgico para melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, a gente tem que dar apoio a isso e não ir contra, né? Entendi, doutor. Então, doutor, qual o principal exame indicado para as mulheres que possuem prótese de silicone? Tá, isso também é legal e importante. Quem tem prótese não precisa ficar fazendo exame toda hora para olhar como é que está a prótese, tá? Porque é uma coisa meio natural. Eu vou dar uma olhadinha, né? Vai que tenha rompido, que tenha isso, que tenha aquilo. Primeiro que é muito incomum a ruptura de próteses hoje em dia, muito incomum. Não sei se vocês já viram, pegaram na mão uma prótese de silicone, se tu passa uma faca nela hoje em dia, é como se fosse uma gelatina, ela não desmancha. Aqueles filmes de Hollywood, onde tu furava e murchava a bunda de uma atriz que estava com prótese. Aqui nos Estados Unidos, durante muitos anos, foi proibido a prótese com silicone interno. Era soro fisiológico e silicone só externo, ainda existem essas próteses. Hoje em dia se usa praticamente só de silicone interno com invólucro externo. Mas tu quer saber se a tua prótese está adequada, vamos chamar assim, certo? Qual o exame que eu posso fazer? A ultrassonografia mamária é o exame mais simples. Ela e a mamografia, só fazendo, por exemplo, uma mulher que tem idade para fazer rastreamento. Ela tem prótese para fazer mamografia e ultrassom. Se aparece alguma dúvida em relação à prótese nesses exames, o melhor exame para avaliar a integridade da prótese é a ressonância magnética mamária, tá? E ela não precisa ser feita com contraste. Quando eu estou fazendo uma ressonância para investigar alguma alteração na mama, eu faço geralmente com um contraste chamado gadolínio, então é um exame invasivo, eu tenho que fazer um contraste. Quando eu estou fazendo uma ressonância somente para avaliar se a minha prótese está rota, rompida ou não, e eu tenho a prótese que pode estar rompida intracapsular, então ela rompeu, mas ficou contida pela cápsula, e muito mais raramente aquela prótese que rompeu e arrebentou também a cápsula, e o silicone ficou livre na mama. Para esses casos, a ressonância sem contraste é o melhor exame. Mas a gente não recomenda assim, eu tenho que dar uma olhada toda hora. Se a paciente está assintomática, não está sentindo nada, esquece da mama, vai curtir a vida. Esquece da prótese, entendeu? Passou 10 anos, me disseram que depois de 10 anos eu tenho que trocar. Não, se tu tá bem, fica tranquila. Muito obrigada pela bela resposta, doutor. Nada, Larissa. Perfeito, doutor. Ariane, tá tudo certo por aí? Tudo certo, obrigada. Doutor, os cistos de mama podem ser malignos? Tá, perfeito. Tu tem um nódulo de mama, tu chama isso de nodulação ou tumoração. Isso não quer dizer que é um câncer, é uma bola, é uma coisa redonda, um nódulo. Esse nódulo ele pode ser sólido, como uma maçã, ou líquido, como uma bexiguinha. O nódulo que é líquido por dentro é o nódulo cístico, que a gente chama de cisto.
vulgarmente tu fala assim, eu tenho um cisto, e a tua amiga vai dizer, não, eu tenho um nódulo. Como se o cisto não fosse um nódulo. Ele também é um nódulo cístico. A imensa maioria dos cistos mamários são benignos. E toda mulher, alguma fase da vida dela que ela for fazer um exame de imagem, ela pode encontrar algum cisto mamário. Existe a possibilidade de alguns cistos serem malignos, ou seja, a apresentação do câncer, ele aparecer como um cisto, só que aí não vai ser um cisto simples, aqueles rotineiros que tu faz o exame de imagem, olha, aí é um exame que o ultrassom dá para enxergar muito bem, é um cisto com várias alterações, que tu não confunde com um cisto simples. A outra pergunta podia ser, um cisto simples vira câncer? Não. Antigamente chamavam isso de displasia, que é um termo que leva a pensar em doença. Isso foi trocado para alterações funcionais benignas da mama, para passar a ideia de ser uma coisa funcional e benigna, não tem problema nenhum acontecer, tá? Mas assim, o câncer pode se apresentar na forma de um cisto? Sim, mas não é um cisto simples, é um cisto completamente diferente do usual, tá? Não sei se deu para entender. Em caso de diagnóstico positivo, como que a pessoa deve proceder? Como? Em caso de diagnóstico positivo, como que a pessoa deve proceder? Perfeito, tá. Eu palpei o nódulo, ele é suspeito, eu fiz um exame de imagem, levei o suspeito, e o diagnóstico é dado através de uma biópsia, né? Uma agulha que tira um fragmento da lesão para dizer, é um câncer. Obviamente que tem que procurar o médico vai avaliar, geralmente é o mastologista que faz isso, qual é a ordem principal dos fatores de tratamento. Tu faz aquele exame que eu comentei com a Larissa, que subdivide os tipos, e de acordo com esse exame, tu pode começar pela cirurgia, como é a rotina, ou tu pode começar pela quimioterapia, em alguns casos, onde tu tem, por exemplo, aquele triplo negativo. Hoje em dia é muito comum nos triplo negativos e nos HER2 positivos, eu começar pelo remédio para depois fazer a cirurgia, certo? Mas no caso de diagnóstico positivo, é procurar o médico e partir para o tratamento. E assim, também é importante, não é uma corrida contra o tempo. Obviamente que tu não vai ficar sentado em casa com o teu exame de biópsia na mão, mas tu tem o tempo suficiente para procurar o médico, tem a famosa lei dos 60 dias, que é um tempo que é considerado suficiente e adequado para não prejudicar o prognóstico da paciente. Tem uma pergunta da plateia, a Elis que botou aqui, agora que eu vi que era a tua, Elis. Depilação a laser na mama é perigoso? Eu nem sabia que fosse depilação na mama, depilação a laser, tá? Pensei que era só na axila. Mas não é perigoso. Na verdade, não é uma coisa que deve ser repetida muitas vezes, né? Depilação a laser geralmente elimina o pelo por um período muito longo, né? Vocês agora têm mais expertise do que eu nisso, né? Se fosse uma coisa que tivesse que fazer mensalmente, aí a gente poderia pensar que poderia lesionar alguma coisa, mas não. É uma coisa completamente superficial e que pega no maior órgão do corpo. Qual é o maior órgão do corpo? A pele, né? Pega na pele da mama. Então, ela pode machucar a pele, mas não que vai aumentar o risco de câncer de mama. Sem problema. Não tem problema, então. Pode prosseguir, Arielle. Doutora, minha terceira e última perguntinha é: o que é a mastectomia e quais são os casos em que a pessoa deve realizar a mastectomia? Tá. Mastectomia retirada da mama, tá? Termo ectomia retirada. Então, mastectomia retirada da mama. Quais são os casos onde deve retirar a mastectomia? Varia. Mas, geralmente, são casos onde a gente, por exemplo, não consegue fazer uma cirurgia conservadora, que é sempre a preferência. Eu tenho várias lesões na mesma mama, eu tenho alterações que me impedem de eu tirar aquela lesão com uma margem de segurança e deixar a mama simétrica em relação à mama contralateral. Planejando o tratamento cirúrgico, eu tenho que lembrar que a mama são duas, não é uma mama só. Eu posso ter essa mama linda, mas se ela ficar metade do tamanho da outra, não foi adequado. Hoje em dia, com as cirurgias chamadas oncoplásticas, que são técnicas de cirurgia plástica que a gente usa para tratar o câncer de mama, a gente consegue tirar volumes muito grandes de mama, remodelando ambas as mamas, elas ficam um tamanho adequado e ficando muito bonito. Então, antigamente era assim, o tumor muito grande, eu não consigo conservar. Hoje em dia tu consegue conservar, mas tu pode utilizar
Quem que falou dos cachorros aí? Fui eu. A minha tá participando de novo. Mas assim, ó, se tu tem um tumor grande, tu pode começar com a quimioterapia e reduzir o tamanho do tumor para tentar evitar a mastectomia. Mas quando tu tens que fazer a mastectomia, a gente sempre estimula a reconstrução imediata. Que para a qualidade de vida da paciente é fundamental. E, de novo, às vezes a paciente fala assim, doutor, eu não quero nem pensar nisso. Aí eu falo assim, agora a senhora não quer nem pensar nisso. Daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, a senhora vai dizer, por que eu não fiz isso? Então, a nossa função é dizer, pense sim nisso, a estética é importante na recuperação. Ninguém quer ficar deixando de se olhar no espelho ou estar com uma mama torta, etc e tal. Então, tem que pensar nisso também, tá? Com certeza. Muito obrigada, doutor, pelas respostas. Perfeito. Doutor, tem mais perguntinhas aí no chat. A Elis jogou umas perguntas aqui, tá? Eu vou lembrar uma coisa. Não dá para fazer consulta online, só tem que fazer coisas gerais. Uma senhora perguntou, tem um câncer de mama infiltrante, esse câncer é perigoso? Não, o câncer infiltrante é o câncer de mama, certo? Porque tu imagina a mama como um cacho de uva, onde o talinho onde tu segura o cacho de uva é o mamilo. Os grãos da caixa de uva que a gente come é os lóbulos onde é produzido o leite. E ele vai pelos talinhos até o mamilo e sai o leite por ali. Eu posso ter uma alteração dentro desse talinho, que é o ducto por onde passa o leite, e essa alteração ficar presa nesse talinho, nesse ducto. Um cano de uma cozinha sem goteira. Isso é chamado de carcinoma intraductal, ou do latim in situ, não é infiltrante. No momento que dá uma goteira desse cano, é o famoso carcinoma infiltrante, que é o câncer de mama. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente está falando de carcinoma infiltrante ou carcinoma invasor. E aí ele se subdivide naqueles tipos que a Larissa me perguntou e que eu já expliquei. Para dizer que se ele é perigoso, a gente tem que ver uma série de coisas, né? Qual é o subtipo, que tamanho que ele está, a axila está positiva ou não, tem outros fatores comemorativos, mas assim, não tem grandes problemas. Ari, tem o Michael Soares está pedindo para eles perguntar sobre câncer masculino, né? Índices, como é feito os cuidados, se tem muita diferença. Michael, assim, na boa, não tem diferença de tratamento. É a mesma coisa, só que é muito mais difícil fazer cirurgia conservadora no homem, então os homens são mais submetidos à mastectomia. Tu também não faz exames de imagem em homem, mesmo que esse homem seja de uma família com alto risco de câncer. Imagina um homem que tem uma mutação no BRCA, que a gente sabe que ele tem um risco aumentado para câncer de mama quando ele tem uma mutação no BRCA. Não existe mamografia de rotina no homem, por exemplo. É exame físico anual que tem que ser feito. E o índice é aquele que eu comentei, é 100 vezes mais comum nas meninas do que na gente. Então, por isso que ser mulher é o fator de risco mais importante. Qual é o sintoma ou sinal? É o nódulo. É um nódulo atrás da areola. Mas é muito mais comum esse nódulo ser um nódulo benigno, chamado de ginecomastia, que é o crescimento da mama masculina devido a fatores hormonais. 1 em cada 3 homens tem isso na fase da adolescência e depois na fase da senescência, onde a gente erradamente chama de andropausa. Esse termo não existe muito, mas é a menopausa masculina. É aquele senhor que tu vê correndo na praça sem camisa, mais velhinho, com a maminha, né? É a ginecomastia, tá? Perfeito, doutor. Muito obrigada. Agora nós vamos convidar a Gabriela para prosseguir com as perguntas. Doutor Felipe, nós comentamos muito aqui hoje sobre a importância de se cuidar do seu bem-estar, que é uma das formas de prevenção para o câncer de mama. O tabagismo e o consumo em excesso de álcool, ele também pode prejudicar? Sem dúvida, ótima pergunta, Gabriela. O tabagismo, principalmente quando ele é chamado tabagismo pesado, pacientes que fumam por mais de 10 anos, mais de uma carteira por dia, tem estudos correlacionando com câncer de mama, certo? Não é a principal complicação do tabagismo, mas é mais uma complicação do tabagismo. Assim, ó, infelizmente, eu sou um ex-fumante, eu já parei há muito tempo, graças a Deus. Não tem nada que o cigarro nos ajude do ponto de vista de saúde. O cigarro é uma bengala psicológica, né? Que a gente entra nessa, se apoiar em alguma coisa. Hoje em dia ele está substituído pelo celular, felizmente. Não tem nada que fazer numa festa, tu pega um celular. Antigamente, na minha época, eu fumava. Então, não tem nada, nenhum benefício que ele traga. Ele aumenta risco para câncer de mama. E o alcoolismo, ele é dose dependente. Também aumenta risco. Quanto mais tu bebe, maior é o teu risco. Quando houve
a revolução feminina no final dos anos 60, no início dos anos 70, infelizmente as mulheres pegaram maus hábitos masculinos, que era fumar, beber, né? Elas queriam entrar no mercado de trabalho, mas pegaram também as coisas ruins que os homens faziam, ruim do ponto de vista de vícios, né? E isso começou a aumentar a incidência de câncer também em mulheres, determinados tipos de cânceres que não existiam nas mulheres. Então, assim, tem que parar de fumar e de beber, pessoal. Ou se quiser beber, diminui a bebida, beba socialmente, um cálice de vinho, etc e tal, ou uma cerveja. Eu não gosto de vinho, então uma cerveja. Agora, beber demais causa câncer de mama, sim. Uhum. Doutor Felipe, a próxima pergunta que eu tinha para o senhor era voltada para o câncer de mama masculino, sobre se são os mesmos tratamentos e os mesmos exames, mas o senhor já comentou sobre isso há alguns minutos atrás. Então, caso o senhor queira acrescentar algo ou abrir esse espaço para outras perguntas da internet, fique à vontade. Perfeito, Gabriela. Uma coisa que eu queria acrescentar, o homem também usa hormônio. Naqueles casos dos luminais que eu expliquei para a Larissa, receptores hormonais positivos, o homem tem um percentual de receptores hormonais positivos até um pouco maior do que a mulher. Então, ele pode usar anti-hormônios, não é? Então, os tratamentos são exatamente os mesmos. Até porque a gente tem pouca casuística mundial, tem poucos estudos grandes com homens. Então, a gente usa o que a gente conhece que funciona na mulher. As mesmas coisas. Eu estou vendo uma pergunta aqui, da Aline Vieira, né, da 746. Feridas no seio podem ser indicadores de câncer de mama? Depende das feridas, certo? Então, pequenas ulcerações e lesões de mama podem ser tanto lesões infecciosas, né, como abscessos, como pode ser indício de câncer de mama, mas é muito incomum o câncer de mama se apresentar com feridas na mama. Naqueles casos onde há uma ulceração mamária, então uma ferida aberta, geralmente são casos que o nódulo está ali há anos e ninguém deu bola e começou a crescer até que ulcerou a pele. Se é uma coisa nova, vamos dizer assim, isso provavelmente não tem correlação com o câncer, mas obviamente tem que ser examinado pelo médico, né? Da 746 ali, da Estela da Silva. Tenho muitos nódulos fibroadenoma. Corre o risco de virar tumor maligno? É a próxima pergunta depois dessa. Fibroadenoma é o nódulo benigno mais comum da mulher, certo? Ele não tem uma indicação sequer de tratamento cirúrgico. Assim, ele pode virar um tumor? A resposta é assim, sim. Mas a possibilidade é tão baixa disso acontecer, porque o fibroadenoma tem tecido mamário normal na sua consistência, na sua, né, dentro dele. E aquele tecido mamário pode malignizar. Mas esse fato é muito incomum. Quando eu tenho um nódulo de mama, quando começa o crescimento, a proliferação das células que vai criar esse nódulo, geneticamente já tem uma predisposição para esse nódulo já nascer com característica que ele vai ser um nódulo benigno, e aquele outro nódulo, que é o câncer, já nascer com a característica que vai ser um câncer. Não é que o benigno no meio do caminho vai se transformar no câncer. Essa ideia que existe, ela é muito errada. Então, na verdade, eu posso dizer assim, ó, Estela, esquece os fibroadenomas, tá? Esquece. Não quer dizer que qualquer pessoa não pode ter um carcinoma de mama do lado do fibroadenoma. É que nem quando tem um trauma. É muito comum a paciente dizer, doutor, que me criou isso aqui foi uma batida, porque eu não tinha nada, depois que eu bati, eu toquei, fui no médico, fiz a mamografia e estava o câncer. Aí foi uma coincidência que ela teve um trauma do lado do local onde estava o câncer. Felizmente, trauma não causa câncer. Não tem uma diferenciação a ponto de aquilo virar um câncer, tá? Isso também é um mito. Perfeito, doutor. Nós já estamos chegando na reta final da nossa live. E antes de finalizar, nós teremos as perguntas da Cibele. Ela tem 3 perguntas muito interessantes para fazer para você. Doutor, agora entrando um pouco sobre o aspecto dos exames, a mamografia sem pressão possui o mesmo efeito do que o tradicional com pressão? Tá, isso é interessante, né? Não existe mamografia sem um pouco de pressão. Vamos começar assim, a resposta. Por quê? A mamografia são 2 chapas que apertam um pouco a mama, um pouco eu estou sendo benéfico, né? E essa pressão que ela dá na mama tem que ter um mínimo de pressão para poder fazer a imagem que vai ser captada pelo computador, se for uma mamografia digital, ou pela máquina, se for uma mamografia das antigas convencional. É que nem aquelas máquinas fotográficas que tiravam o rolinho de filme. As digitais hoje vai direto para o computador.
Existe um aparelho de mamografia de uma determinada marca que ele dá para paciente o negocinho onde tu aperta para fazer a pressão. Então é a paciente que coordena as pás apertando. E ele não permite que seja muito fraquinho. Ele diz assim, olha, quando a senhora ouvir um barulho, é que a pressão está necessária para sair uma boa chapa. E foi feito um estudo que mostrou que quando as mulheres coordenam o seu exame, a sensibilidade e a dor é muito melhor. Porque aí elas estão controlando aquilo, entendeu? Mas vocês não devem ter feito mamografia, vocês são todas muito jovens ainda, mas a mamografia, a técnica geralmente é uma mulher, porque mexe com mulheres, não vai botar um homem o dia inteiro pegando nas mamas das mulheres, né? Então, a técnica coloca as mamas entre essas chapas e ela aperta num pedal e as placas vão apertando devagarinho. E como tudo na vida é subjetivo, se tu pega, às vezes, uma técnica que tá de má vontade, tá triste, tá braba, ela vai estar naquele dia, talvez, um pouquinho mais agressiva do que ela deveria fazendo o exame, né? Então, assim, não deixem de fazer exame por medo de dor ou por medo que apertar a mama para fazer a foto vai causar câncer. Isso não acontece. Se você tem dor quando faz o exame, e as pacientes que têm dor relevante é um percentual muito pequeno, explica isso para o teu médico, que ele vai dizer o seguinte, o que eu falo para as minhas pacientes? Chega e já avisa para a técnica. Não chega reclamando, não chega xingando. Chega na boa. Chega, oi, querida, sabe, tenho uma sensibilidade na mão muito grande. Vamos devagarinho, sabe? Vai convencendo e deixando a técnica desestressada, que ninguém gosta de ser xingado, né? Tu imagina chegar assim, até, mas que senhora desagradável. E se a dor é muito, eu digo, toma um analgésico. Toma um paracetamol 15 minutos antes do exame. A senhora vai estar com uma certa analgesia. Mas isso é tão difícil, Cibele, de ser necessário fazer isso. Quando tu explica, que aperta um pouquinho, natural, a maioria dos pacientes vai levar na boa. E aquilo que eu comentei, tem fases para fazer. Escolhe a fase pós-menstruação, que a tua mama está menos engurgitada, está menos dolorosa. Se tu vai fazer pré-menstrual, é desagradável, né? Às vezes até ultrassom é desagradável. Eu tenho pacientes que preferem mamografia e ultrassom. Elas falam, quando começa a apertar com aquele gel ali, meu Deus do céu, me dá muita dor. Eu digo, na mamografia, não. A mamografia é tranquilo para mim. É estranho, geralmente é o contrário, mas... Então, um certo grau de pressão sempre tem que ter, certo? É que vendem um peixe, mamografia digital agora, aperta menos. Não, um pouquinho Sim. Tem que apertar. Não tem mágica, infelizmente. Sim. E retomando até o que o senhor já comentou, o ultrassom substitui a mamografia? Perfeito. Infelizmente, não. Porque ele é um exame menos agressivo, não aperta, etc e tal. A mamografia é o exame de rastreamento ideal porque ela vê uma coisa chamada microcalcificações. E agora deixa eu deixar um adendo. A grande maioria dessas microcalcificações, quando aparecem na mamografia, são lesões benignas, certo? Mas, às vezes, o câncer pode se apresentar como microcalcificações. E a mamografia é o único exame que tem a capacidade de enxergar isso. O ultrassom não tem essa capacidade, nem a ressonância. Agora, se tu tem uma mama densa, o que é uma mama densa? Tecido glandular, certo? Ela pode ser difícil de ser visualizada na mamografia alguma lesão. As micro não, as micro vão aparecer ainda, mas os nódulos podem ficar escondidos nessa densidade mamária. E aí tu tem que complementar o teu exame, normalmente com a ultrassonografia mamária. Então, eles são exames complementares. Eles não são um substituto dos outros. Claro que em pacientes jovens, não estamos falando de câncer aqui, uma paciente jovem que palpa um nódulo de mama, guria de 20 e poucos anos, 30 anos, qual é o exame que tu vai fazer para olhar esse nódulo? Não é uma mamografia, é um ultrassom, que ele vai enxergar muito adequadamente esse nódulo. Se o ultrassom achar que esse nódulo é suspeito, ou o médico palpando achar que o nódulo é suspeito, aí a mamografia é obrigatória, mesmo a mama sendo densa, porque ela pode ter essas microcalcificações associadas. Mas um não substitui o outro, tá? Eles são complementares. Sim. E a última pergunta, o senhor já respondeu, que era sobre a questão das mamas densas, né? Mas você já explicou que é um conjunto de exames, então o tempo que eu tinha para essa pergunta fica aberto para o senhor responder qualquer outra que você julgar necessária no chat. Perfeito. Fiquem à vontade. No chat, faltam 4 minutos para 1 hora, o Ari botou aqui. O cara do Take está nos controlando. Já estamos nos grand finales. Eu tenho uma pergunta agora.
Por favor, Elis. Doutora, eu queria saber qual que é a mensagem que você poderia deixar para todas as mulheres que estão na luta contra o câncer de mama. Perfeito. Eu acho que tem que ser mais amplo, não só para as mulheres que estão na luta, mas nas mulheres que estão procurando informação agora, nesse momento. Como tu disseste, não é só o outubro que tem que ser rosa, né? Isso tem que ser o ano inteiro. Primeiro, quero agradecer que tu estava falando não sei se foi tu, quem foi a Cibele que falou do site, que tem as declarações da Marina que está no site. Quem é que falou sobre isso no site? Foi tu, Elis? No site? Do depoimento. Foi a Gabriela, do depoimento. Fui eu. A gente bolou essa coisa dos depoimentos justamente para desmistificar essa coisa do, oh meu Deus, eu tive um câncer de mama e a minha vida acabou. Então a gente convidou uma série de pacientes e tinha algumas regras, tu não pode citar o médico, tu não pode citar o hospital, né? Então é uma coisa geral para informar, olha, tem tratamento, tem cura, vamos atrás, né, disso. Mas a gente tem que pensar em prevenção o ano inteiro. E eu não estou falando aqui de exame de imagem, não estou falando de mamografia, de ultrassom, é bem a campanha que a SBM está lançando esse ano. Vamos mudar a nossa qualidade de vida agora. Agora é o momento. Eu sei que na pandemia não dá para fazer nada, é sempre, mas como? Eu engordei, eu não consigo fazer exercício. Tudo bem, a pandemia é uma desculpa, mas não é desculpa para todo mundo. A gente tem que correr atrás da nossa qualidade de vida, isso vai melhorar tudo, não só câncer de mama. E se porventura tu fores diagnosticada com um problema desses, confia no teu médico, tá? Procura médicos qualificados. Nas sociedades científicas tem uma série de médicos qualificados ali relacionados nas sociedades, na Sociedade Brasileira de Mastologia, por exemplo. E tu tem que ter confiança no teu médico. Se tu não fechou, se não deu empatia, troca de médico. Empatia é uma via de mão dupla. Às vezes, é raro, mas o médico não fecha com a paciente. Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer, porque é uma coisa, né? Mas na maioria das vezes o que acontece? Se a paciente não está se sentindo confortável e com confiança naquela pessoa que vai lidar com isso com ela, primeira mensagem, procure alguém com quem tu se sinta confortável. E aí, confia. Confia, pede o apoio para a tua família, que ele é essencial, não esconde nada da família, tenta não esconder. Eu sei que às vezes a gente quer proteger as pessoas. E uma coisa é tu proteger um filho menor de idade, não quero dizer agora para minha filha, porque ela vai casar, daqui a um mês eu falo. Isso é uma coisa. A outra coisa é a avó da Gabriela, que escondeu de todo mundo, por exemplo. Não faça isso. Procure ajuda em alguém que tu confie na família, porque não é fácil tu passar sozinho por isso. Tu precisa de apoio. Tu precisa de apoio. E ninguém melhor do que um familiar, que uma pessoa que te ama para te apoiar. E assim, como a gente está falando, não é da boca para fora, tá? Tem cura. Procura precocemente. O tratamento vai ser, além de melhor quantidade, eu vou viver mais tempo, eu vou ter melhor qualidade de vida. Eu vou conseguir ser submetido a procedimentos cirúrgicos menos extensos, usar medicações menos agressivas por menos tempo. Tudo isso é o ônus, ou bem pior, é o bônus de quem faz o diagnóstico precoce. Porque se tu descobrisse precocemente e eu te dissesse assim, olha, não faz diferença, tu vai ter que tirar a mama, tu vai ter que usar tal quimioterapia, tu vai ter que fazer isso, vai dizer, pô, então por que eu descobri precocemente? Eu preferia ter descoberto depois, né? Então, procurem ajuda, façam os seus cuidados regulares, a partir dos 40 anos, procurem um médico para fazer a mamografia, o exame físico, não confiem somente no autoexame, e em caso de dúvidas, procurem orientação. A internet está cheio de sites e de informação de qualidade para vocês se orientarem. Eu quero também antes. Câncer de Mama Brasil também. Eu não posso fazer propaganda própria, né? Mas e eu quero deixar para vocês finalizarem. Então, antes de eu parar de falar, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, certo? E dizer que eu fiquei muito contente de participar. E eu espero que a gente tenha podido ajudar bastante gente. Vai ficar gravado isso depois no site. Quem tiver ter acesso é facilitado também. Parabéns, gurias, viu, pelo trabalho de vocês, tá? E sucesso nos concursos, né? A gente que agradece, doutor. Doutor Felipe, nós que agradecemos por tirar o seu tempo e compartilhar conosco, não só com nós meninas, como todos os telespectadores, sobre todo o seu conhecimento a respeito desse assunto e que essa informação chegue a muitas e muitas mulheres, que ela seja compartilhada e pode ter certeza que tudo que você ensinou para a gente hoje nós vamos passar adiante.
Também quero agradecer ao Câncer de Mama Brasil pela parceria, a toda a organização do Miss Brasil Mundo, também o Beleza pelo Bem por apoiar essa causa tão nobre. Vocês, meninas, Sibeli, Arielle, Gabriela, Larissa, que participaram desse momento tão especial, muito obrigada. Agradeço a Henrique, a Marina, Obrigada. E o apoio da Fundação Laço Rosa, que eu me esqueci de citar também, né, Elis? Sim, O apoio da exatamente. Fundação O apoio Laço da Rosa Fundação também. Laço Rosa, muito obrigada. Somos gratos por tudo isso. E, como eu já disse, né, que todos os meses sejam rosa. Ok. Boa noite, gurias. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite a Tchau. todos. Boa noite a todos. Boa noite. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau.